começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos, uma tarde super abençoada para você. Onde é que você está? Tá indo para casa, tá indo para o trabalho, tá descansando, tá fazendo aquela siesta depois do almoço, ouvindo o programa mais saudável do rádio? Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua sintonia. Espero que você continue com a gente aqui. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 29 graus. Tá muito quente, gente. Não tem possibilidade de chuva hoje. Lave a roupa, coloque no varal que ainda tá tempo de secar. Um calor desse, né? Então, umidade relativa do ar em 47%. Tá baixa, viu, gente? Então, beba muita água. Se você puder, coloque uma vasilha de água no seu quarto, uma bacia de água no seu quarto quando você for dormir. Isso ajuda a umidificar o ambiente para que você possa não ter aquele problema de ressecamento no nariz, né, na boca, enfim, e tome muita água. Não precisa tomar os 2 litros de uma vez, tá? Divida essas tomadas aí em 4 tomadas de 500 ml ou 8 tomadas de 250 ml. Não precisa você ficar com aquele estereótipo, vou tomar tudo agora. Não, vai devagarzinho, tá bom? Eu recebo hoje com muita satisfação a psicóloga Jane Lino e o tema de hoje é: não é falta de empatia, é falta de permissão, quando não sabemos acolher o outro, resumindo um pouco o tema, né? Jane, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado aí pelas delícias da Catarina, né? Da Catarina Bolos. O Marcão também agradece aqui, é uma delícia. Eu já conheço. E assim, quero agradecer a você por nos trazer um tema tão rico, tão importante, né? E a gente começa essa tarde citando uma palavra que está nos anais da Bíblia e parece que é uma coisa muito atual. Tem uma passagem que diz assim: e no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Tem outras versões que dizem assim: o amor de muitos esfriará. Quando você fala em esfriar o amor, esse amor não é o amor eros, não é o amor entre um homem e uma mulher, entre a mulher e um homem. É o amor fraternal, é o amor de amigo, é o amor de amizade. Então, o amor de quase todos esfriará. Quando você fala nisso, você fala de falta de empatia, né? Estava conversando aqui com o pessoal agora, antes de você entrar, da Polícia Militar. Tem um programa que está rolando hoje, inclusive hoje é o dia D em Arapiraca. É o programa Pessoa Idosa Protegida, né? Se você conhece alguém que é cuidador, que é tutor, né, até de uma pessoa idosa, e essa pessoa sofre maus tratos, não acoberte, gente. Denuncie 181. A ligação é anônima. Tá? Você não precisa se identificar. Inclusive, hoje foi resgatado uma pessoa assim na nossa cidade. A pessoa em questão, a pessoa que o cuidador foi preso, né? E o tutor e a pessoa foi resgatada. Então não permita, gente, tá? Isso é falta de empatia. Quando você vê isso e você deixa isso passar, isso é falta de empatia. Mas nesse caso aqui, Jane, não é falta de empatia, é falta de permissão. Quando não sabemos acolher o outro. Então, o que realmente significa acolher o outro dentro da psicologia? E por que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso? Boa tarde, André. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, com você, com o Marcão, né? Com outro amigo que está aqui. Diego. Então, quando a gente fala nessa empatia, muita gente leva ao pé da letra de se colocar no lugar do outro.
Só que a gente precisa ter um cuidado de não se colocar ao ponto de sentir igual ao outro, de compreender que a dor do outro é dele. A gente se sensibiliza, a gente se coloca como apoio, mas a gente não pode tirar e nem sentir pelo outro, né? A gente pode estar junto, passar junto pela situação. Acolher nesse sentido de você compreender que cada um enfrenta as suas dores da sua forma, as suas emoções da sua forma. Então, eu aprendi que para eu ser respeitada eu tenho que ser forte e corajosa. Já outra pessoa aprendeu que precisa sentir a emoção, que ela pode chorar, que ela pode sorrir, que tá tudo bem. Então, cada um vai lidar com as situações da vida da forma com que aprendeu, com que foi educada, com que vivenciou. A forma que eu lido não é a que você lida, mas eu preciso respeitar e te acolher dentro da sua vivência, dentro da sua experiência. Então, é nesse sentido. Certo. Quando a gente diz que não é falta de empatia, é falta de permissão, o que exatamente a gente está querendo dizer com falta de permissão de quem? Da gente com a gente, principalmente, né? Quando eu não me permito sentir a minha dor, quando eu não permito sentir o medo, a raiva, a tristeza, porque a gente foi ensinado a sentir a alegria. Pra gente ser validado, pra gente ser aprovado no meio, desde criança, pra ser uma menina boa, pra ser um menino bom, que todo mundo gosta de ter perto, você tem que estar feliz o tempo todo. Se você chora, vão dizer o que pra você? Deixa de besteira, deixa de ser manhoso. Deixa de ser fraco. Deixa de ser fraco. Então, logo o choro é visto como sinônimo de fraqueza, de vulnerabilidade. Só que não. Cada emoção, ela tem algo para nos dizer. Então, por exemplo, a tristeza ela é muito importante pra gente, assim como é a alegria. Ela nos protege de algumas situações, ela nos fortalece também. Assim como o medo, assim como a raiva, assim como o tédio, assim como o nojo. Quem assistiu Divertidamente vai entender um pouco mais, né? Mas tem quem diga, André, toma esse prato de salada. Eca, quero não. O que é esse nojo? É frescura realmente ou é uma defesa do corpo para aquilo que ela nunca provou? Então é nesse sentido. Não é falta de empatia, não é que eu não me compadeça com o sofrimento, é porque eu aprendi a evitar o sofrimento. E aquilo que eu não me permito, como é que eu vou doar? Como é que eu vou ser para você uma coisa que eu não me permito? Se eu não aprender a sentir a tristeza, eu vou dizer para você, levanta a cabeça e sacode a poeira, André. Isso vai passar, isso é besteira, meu amigo. Não, André, você pode sofrer, você pode chorar porque você tem motivo para isso. Quando você sentir até não doer mais, aí sim, você pode levantar a cabeça. Perfeito. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos, né? Tá lá no capítulo 12, versículo 15, que diz assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Aí sim, né? E aí sim é você estar com o outro literalmente. Perfeito. Não é? Até porque a gente aprendeu lá também nos anais bíblicos que há tempo para tudo com o sábio Jó. Perfeito. Há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, né? Então, existe um tempo para todas essas coisas. Como a nossa história emocional e familiar, ela interfere nessa nossa capacidade de acolher o outro com empatia e escuta verdadeira? Porque parece que tá faltando isso. Totalmente. Em tudo, né? Imagine que a gente é condicionado a não sentir. Então, nem a gente se permite, logo não vai permitir o outro, não vai admitir. Muitas vezes não é porque a gente não reconhece o sofrimento do outro, é porque a gente não sabe lidar com aquela emoção. Porque muita gente tem dificuldade de visitar um velório. A primeira coisa que vem é: eu não sei o que dizer. O que é que eu vou falar para essa pessoa que perdeu a mãe? A gente tem uma preocupação tão grande de falar, né, de acolher, no sentido de conformar o outro, de ajudar que o outro não sinta a dor, que a gente esquece que a presença é maior do que palavra. Mais vale você dizer, André, para uma pessoa que teve uma perda ou que está passando por um momento de sofrimento, que pode contar comigo, eu estou aqui com você. Do que você disser, do que você dizer, seja forte, vai passar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem vezes que não tá bem.
E a gente precisa entender que é preciso sentir para poder digerir e buscar repertório para resolver o problema. Se você fica evitando, se você fica tentando controlar tudo, você não sente, logo você não vive. E aí a gente pode trazer para outros exemplos. A maior parte das pessoas conseguem ser criativos depois de grandes crises, né? Depois Quantas pessoas, por exemplo, na pandemia, reinventaram o negócio? Quando acharam que não tinha mais o que fazer, começaram a empreender. Então, é na crise, é no desafio, é na dificuldade que você busca estratégias. Por isso que é importante a gente sentir o medo. O medo, ele protege. Quando é que o medo é adoecedor? Quando ele paralisa. O medo é um instinto da gente. Se a gente não escutar o nosso medo, a gente vai agir por impulso. E isso também pode colocar em risco. Então, é nesse sentido que a gente precisa ouvir e validar as nossas emoções, porque cada uma tem uma função para a nossa sobrevivência. Voltando ao exemplo do nojo, quantas vezes você é livre ali, né? É protegido de você ter uma intoxicação alimentar, porque na hora você sentiu o cheiro e disse, opa, isso aqui não desce não. É o nojo dizendo para você, ó, não vai não, que o teu corpo não aceita. Mas para quem tá de fora, diz, oxe, deixa de besteira. Eu como até pedra, manda pra cá. Uhum. É o organismo dele, a gente respeita. Lá fora tem quem come escorpião, barata e tá tudo bem. Vai trazer pra onde nós? Não desce. Uhum. A gente não foi habituado a isso. Então é nesse sentido que a nossa educação, a forma como a gente aprendeu a lidar com as emoções podem influenciar totalmente nas nossas convivências, na forma como a gente lida com a dor do outro. Uhum. Jane, por que é tão difícil lidar com as próprias emoções antes de conseguir acolher as dos outros? Justamente porque a gente foi ensinada a controlar e não a validar. Quando uma criança chora, engula o choro. Não é perguntar o que você está sentindo. Quando a criança grita, que esperneia, é birra. É falta de umas pisas, de umas palmadas. Quando, na verdade, aquela criança precisa de um abraço, precisa regular a emoção dela. E muitas vezes a gente, como adulto, não reconhece essa necessidade emocional. Porque a gente evita todo o tempo sentir. Porque a gente precisa produzir. Porque eu não tenho tempo dessas coisas, dessa besteira. E aí vem frases, né, que a gente escuta muito, que depressão, a exemplo, né, é frescura, é falta de Deus. Eu não tenho tempo, no meu tempo não tinha isso. Porque eu não tenho tempo de sentir, eu não tenho tempo de ficar triste. Então, se eu não tenho tempo, se eu não me educo para isso... É verdade. Um abraço aqui pra Neide, ela diz assim, boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha no melhor programa da tarde de todos os dias. As tardes com meu amigo André Pepes, um abraço para sua convidada e um abraço para o nosso amigo Sérgio Paulo. Daqui a pouco o Sérgio Paulo tá aqui a partir das 14 horas, rolando 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem as saradinhas as velhinhas mais saradas da programação, não lembra dessa, com 3 músicas aí da década de 70, 80, 90, muito bacana, né? Então fica ligado aí, depois de Saúde em Foco. Um abraço, Neide, um abraço, Dona Hilda, Dona Marlene de Leite lá em Garanhuns, a Mércia e a Ângela lá em Olivença, todos aqui do 3º Batalhão da Polícia Militar, 7º GBM, Polícia Civil também, a SMTT, Unidade de Emergência do Agreste, o Hospital Regional e todo o pessoal das UPAs aqui em Arapiraca, que fazem aqui a saúde da nossa cidade, todos os postos de saúde aí também. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estava imaginando o seguinte, eu acho que, claro que o futebol na cabeça do brasileiro é o preferido. Uns entendem mais, outros entendem menos, uns torcem mais, outros torcem menos. Eu estava imaginando aqui uma letra do Belchior, Divina Comédia Humana, que ele diz assim, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, né? E o engraçado é que quando ele fala sobre isso, ele fala do goleiro que sofre o gol, porque o outro do outro time está vibrando porque fez o gol, né? Perfeito. E quando ele diz, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. E eu imaginando aqui, eu pensando aqui, como diz a música do Fagner, Perdido em Meus Pensamentos, é que todo mundo, toda profissão, todo goleiro, ele sabe que ele vai sofrer gols.
Que ele pode sofrer. Né? E não existe nenhum goleiro que passou a carreira dele toda invicto. Pelo menos eu não conheço. Verdade. Né? Esse cara pode até ganhar. Mas se o time dele ganhou de 3-2, por exemplo, ele levou 2 gols. Ele não deixou de levar os gols. Né? Então, quando a gente não se coloca no lugar das pessoas, e é claro que aquilo ali é uma competição, as pessoas dizem, mas o futebol não é mais como era antes e tudo. Eu não estou querendo trazer a questão do futebol, estou querendo trazer a questão do sentimento que a pessoa tem, da questão da empatia, né? E aí eu pergunto, de que forma a autocompaixão e o autoconhecimento ajudam a criar esse espaço interno de permissão para acolher? Perfeito, André. Então, tem uma colocação aqui que eu acho interessante, que muita gente confunde o equilíbrio emocional com a anestesia emocional. Você não sentir é estar anestesiado. Você se permitir ao ponto de dizer, eu posso sofrer um gol, eu vou preparado para agarrar todas. Mas se eu sofrer, tá tudo bem, porque isso faz parte do meu trabalho. É um risco que eu corro. Então, a autocompaixão é você reconhecer que isso pode acontecer. E que existem formas de viver mesmo com essa dor. Porque é uma dor para um goleiro levar um gol, para a torcida, para o time, né? Então, a autocompaixão é você reconhecer que tem limites, limitações. É reconhecer que você pode sorrir ou pode chorar e que isso não muda a tua essência, não muda a tua humanidade. A anestesia é a gente ser inabalável. Viver no automático. E aí eu pergunto, você é um robô? Nós nos comportamos como um robô. Quando a gente não admite sentir, eu não quero que ninguém me veja chorando. Quando eu também não admito que o outro chore. Engulo o choro, oxe, você é homem ou o quê? E aí? Homem não chora, André? Com certeza. Humanamente, não chorar é saudável? Humanamente, não. Porque o nosso corpo ele foi feito... O choro é uma defesa. É para lavar, inclusive, os olhos. Entra um cisco no olho, a lágrima vem na hora. A emoção também são defesas. E tanto emoção... O pessoal fala em emoções negativas, né, e tal. Não existe emoção negativa. Todas são necessárias pra gente. A forma como a gente vive, como a gente lida com elas, é que pode ser negativo ou positivo. Então, só para completar o raciocínio, né, com relação a essa questão da autocompaixão e trazendo para a forma que a gente lida com as emoções, ser uma pessoa emocionalmente saudável não significa ser uma fortaleza que nunca se abala, que nunca sente. Significa saber lidar com essas emoções, ouvindo o que elas têm a dizer. Quero mandar um abraço aqui para Maria Nancy Vitalina. Ela diz, boa tarde, um grande abraço a essa pessoa tão amada, minha sobrinha. Né? A Edneuza Gadi diz assim, boa tarde, André, cada dia uma emoção no seu programa. Edneuza Gadi, ouvindo a melhor do Brasil em saúde, obrigado. E a Maria Nancy Vitalina diz assim, profissional maravilhosa. Respondendo a sua pergunta, o cantor Raimundo Fagner disse que o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavra amena. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. É pura poesia, né, Raimundo Fagner. Um abraço aqui para Dona Hilda, ela diz assim, boa tarde, que seja uma tarde protegida e guiada, iluminada e ricamente abençoada pelo nosso Deus. Amém, Dona Hilda, obrigado, um grande abraço para a senhora também. Jane, antes da gente ir para o intervalo, como a gente pode identificar quando estamos apenas reagindo às dores do outro, em vez de acolhendo-as com empatia genuína? Isso é o que a gente mais faz, André, no dia a dia, porque é muito mais fácil lidar com a dor do outro do que com a nossa própria dor. Então, a pessoa que vive buscando ali, né, se preocupando muito com o que o outro pensa, eita, será que o André, como é que ele tá pensando, como é que ele tá agindo? Então, a pessoa tá no modo reativo, para não sentir, para não se perceber, para não se olhar, ela foca no outro. Então, pode ter uma empatia com o outro, tem uma preocupação, mas tem mais ainda uma defesa de não olhar para si. Por achar que não merece, que não precisa, porque dá conta. Aquelas pessoas assim,
eu dou conta, eu tenho que dar conta, eu sou forte, né? Então, são defesas para não sentir, mais do que empatia. Uhum. E isso não é bom. Não. Né? Porque as pessoas que sofrem mais, por exemplo, às vezes você vê num velório mesmo, por exemplo. Eu fiquei profundamente triste com aquele acidente que teve no final de semana de 2 primas, se eu não me engano. Sim. Aqui, um acidente automobilístico. Uhum. Né? Marco Aurélio me falou aqui, uma das vítimas tinha 4 filhos, né, Marco? 4 filhos. E eu, além de pensar na questão do acidente mesmo em si, da perda das meninas, elas trabalhavam na Fundação Antônio Jorge, que eu conheço, aliás, a fundação, deixam 4 crianças, as famílias aí em luto nesse momento, né? Uma perda tão abrupta. As meninas que tinham, a gente se olhava e dizia assim, isso tem um futuro pela frente, né? E tem 4 crianças aí órfãs. Estou falando isso porque eu sou órfão, fui órfão, né? E eu sei o quanto essas crianças, o que essas crianças vão passar. Não é fácil, né? E você tem uma música que a gente aprendeu na adolescência, que era a gente chamava de corinho, né? Que era uma pequena letra na música, que diz assim: ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, né? Então é preciso amar as pessoas como se houvesse amanhã, como diz o Renato, e a gente precisa identificar isso, sabe? Tá faltando isso nas pessoas. A gente passa pelas pessoas e é como se a gente tivesse ensimesmados, preocupados somente com a gente, não preocupado com o outro. Se as outras pessoas estão bem, não, eu quero estar bem primeiro. Os extremos, né, André? Fazendo aí uma alusão que você trouxe, tem também a palavra, né, bíblica, que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas confundem um pouco, ou levam na literalidade de achar que tem que se amar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? E não, tem um limite. Amar a si como a si mesmo é de você se conhecer, e se conhecendo e reconhecendo o teu funcionamento, as tuas limitações, poder então olhar com mais amor, com mais empatia para o outro. E tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora, que também diz: conhece-te a ti mesmo. Uma vez que você conhece, que você percebe a sua humanidade, você pode olhar com mais empatia para o outro. Olha como você se compadece dessas crianças que ficaram órfãs, porque você sabe o sofrimento. Eu, Jane, não vou saber nunca. Por mais que eu me compadeça, eu não vou ter a mesma empatia que você, André. Porque eu tenho até hoje, graças a Deus, o meu pai e minha mãe. Então, para mim é muito confortável. Então, alguém chegar para mim e dizer: eu não tenho mais meu pai, por isso que eu sofro tanto. Tem pessoas, eu vou entender, pelo que a psicologia trouxe para mim, por causa da minha educação, mas tem pessoas que dizem: isso é besteira. Porque fulano conseguiu tudo na vida e nunca teve pai e mãe. Ou porque Beltrano tinha pai e ainda assim é bandido. Isso é falta de empatia. É você não olhar pelo ponto de vista do outro. É verdade. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Você tem dúvidas? Coloca aqui no chat, no nosso canal NN Play. Entra lá no YouTube, digita NN Play e coloca, faz como a Maria Nancy, como a Neide colocou aqui, e coloca suas dúvidas. O assunto é esse: não é falta de empatia, é falta de permissão. Quando não sabemos acolher o outro. Com a psicóloga Janelina. A gente volta já depois do intervalo. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
9h33. Boa tarde, sim, né? Tô falando com a psicóloga Janilina, o assunto não é falta de empatia, é falta de permissão. Quando não sabemos acolher o outro como a gente deve acolher. Jane, como é que a gente pode ter estratégias práticas? Que estratégias práticas uma pessoa pode adotar para desenvolver essa permissão interna de sentir e acolher? Primeiro, se autorizar, né? Eu autorizo você, André, a sentir tristeza, a sentir medo, a sentir raiva. Você tem motivos para sentir raiva, a sentir nojo e também sentir alegria. Uma vez que você se autoriza, você começa a perguntar: o que essa emoção quer dizer para mim? O que essa raiva está querendo me dizer? O que essa vergonha está querendo dizer? Por que eu tô com vergonha de ir para academia, por exemplo? Porque as pessoas vão olhar todas para mim. Tá, e o que é que essa emoção está dizendo para você? Que eu estou estranha. Tá, e por que você acha isso? Então, questionar o pensamento, questionar o que essa emoção quer dizer, porque ela está querendo te proteger de algo. Você pode imaginar: não, é porque eu sou tímido, não, porque é besteira. Não, a emoção está querendo te guardar, te proteger. Quem está no nível de sofrimento maior pode querer evitar sair de casa. E o que é que essa emoção está dizendo para você? Eu tô com medo de sair. Eu tô com medo que algo de ruim que aconteça. Tá, e o que é que esse medo está dizendo mais para você? Que eu vou me machucar. Quantas vezes você saiu e você se machucou? Ah, foram raras. Tá, então o que é que esse medo está querendo dizer para você? Valide o medo, acolha. Olha, eu entendo que eu tô com medo de sair por causa das notícias que eu ouvi. Mas eu saí tantas vezes e não me machuquei, eu vou me permitir novamente. Entende? Então, primeiro passo é se autorizar, se permitir sentir. Segundo, questionar o que essa emoção quer dizer, porque a maior parte das vezes ela quer proteger você. Só que você consegue, André. Mesmo com tristeza, mesmo com raiva, você consegue estar aqui. E aí validar essa emoção e dar um passo. Eu tenho prestado muita atenção, e claro que já tem estudos sobre isso. Vocês, psicólogos, têm falado sobre isso, sejam nos seus insights, nas suas redes. De que maneira as redes sociais e o excesso de exposição emocional, Jane, tem influenciado nossa capacidade de empatia real? Desculpa, eu não compreendo. De que maneira as redes sociais e o excesso de exposição emocional tem influenciado nossa capacidade de empatia real? Então, é muito fácil a gente falar o que pensa sem filtro, né? Porque na internet você tem essa questão de você cuspir, de você vomitar o que você pensa sem respeitar, porque você não conhece o outro. Eu pergunto, você falaria o que você comenta às vezes numa postagem pessoalmente àquela pessoa? Vendo a dor daquela mãe, vendo a dor daquela família, você chegaria para acusar ou para dizer, trazendo um exemplo aí das notícias como você volta e meia traz, comparar Ana Castela com Virgínia. Gente, a escolha foi deles. Ninguém sabe como estava a relação. A forma que viveu com uma não é que é a outra. Então, assim, é muito fácil você ver lá os comentários, né, de comparação, porque agora o Leonardo tem a nora que sempre sonhou. E às vezes ele não tá nem aí para isso. Agora eu quero ver você falar pessoalmente, olhando no rosto da Virgínia, nos olhos dela. Olhando para Ana Castela nos olhos dela. Então, isso não é sentir. Isso não é empatia. Isso é você colocar para fora sem filtro, sem racionalizar. Sabe o que eu acho mais legal nisso tudo? É que eu nem sei quem é Ana Virgínia, nem sei quem é Ana Castela. E misturou tudo agora. Pois é, pra você ter ideia do meu nível sobre. Porque assim, tem algumas coisas que eu, de algum tempo pra cá, de muito tempo pra cá, eu deixei de fazer, né? Deixei de fazer mesmo. Primeiro que eu não tenho mais rede social pessoal, por questões minhas, pessoais mesmo. E tô muito bem assim, né? Graças a Deus. A rede que eu tenho, ela é a rede do Saúde em Foco, e lá não tem... Só tem coisas relativas ao meu programa, coisas pessoais, muito poucas.
E aos que me seguem sabem que eu publico num dia, no outro eu arquivo, né? Tá lá. Quando eu publico alguma coisa pessoal que não tem nada a ver com política, com religião, com nada, no outro dia eu vou e arquivo. É uma maneira que eu adquiri. Mas eu me desliguei, Jane, de algumas coisas, por exemplo, de procurar saber por que o Carlinhos Maia se separou do Lucas. Perfeito. Por exemplo. Uhum. Primeiro, eu não sou nada do Carlinhos Maia, eu não sou nada do Lucas. É isso. Tá certo? E eu respeito a individualidade e a vida deles. Foram eles que escolheram Isso. tanto se casar quanto se separar. Entendeu? Uhum. Então, logo, isso não me afeta. Né? Não me afeta. Isso vale para qualquer pessoa que não esteja na minha rede, dentro da minha casa. Da porta para fora, tá? O Brasil todinho pode se separar se quiser. Você pode ir aproveita agora que tá no ao vivo aqui, vai no cartório e manda ver, meu filho. Entendeu? Não tá com vontade de fazer? Então vai lá e faz. Né? Eu não concordo que seja assim. Mas você não quer que seja assim? Né? Então, fazer o quê? Né? Agora, tem coisas que eu não sei. E assim, esse excesso de foto de pote de margarina nas redes sociais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Eu sou uma pessoa que... É claro que... Quando eu tinha rede social, antes eu publicava foto de comida, foto de acarajé, da Jô, foto do cachorro quente, foto disso. Não, beleza, passou, né, e tal, acabou. Eu publicava alguns vídeos criticando isso, criticando aquilo. Gente, a vida é muito mais que isso. E hoje, Jane, eu tô preferindo ter paz do que ter razão. Entende? Você chegou num caminho, André. Você percebeu que em você aquilo estava te afetando. Que em você estava tirando o teu tempo de viver outras coisas para estar se dedicando, buscando aceitação pública. Que é o que a maioria das pessoas fazem, o efeito anestesia das redes sociais. Para não sentir, para não lavar a pia de prato que eu tenho que lavar, para não cuidar da comida, por estar insatisfeita com o que eu estou fazendo, eu fico lá no eterno passar, né? Nas redes sociais, para evitar as coisas que eu preciso enfrentar. Então eu entro no modo anestesia e fico lá. A partir do momento que você percebe o que está perdendo ou quanto está sendo afetado pelas notícias, pelas comparações, né? Porque fulano, beltrano é tão novo e já é um digital aí reconhecido no mundo todo. E eu não consigo nem ser reconhecido na minha própria casa pelo meu pai e minha mãe. Enfim, alguns exemplos. Então, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser validado pelo outro, do olhar externo é que leva você a estar comentando coisas sem filtro, procurando nas notícias, vivendo a vida dos famosos quando eles não estão nem aí, né? E cada um tem que se viver a sua vida. A partir do momento que você reconhece dentro de você o que te afeta, que você faz essa jornada, né, de autoconhecimento, você começa a filtrar o que vale e o que não vale. Você começa a sentir e aí você consegue ser empático. No sentido de dizer, se eles tiveram um motivo ou não para se separar, é a história de vida deles. Eu respeito. Dentro da minha casa, a preocupação é outra. Aqui sim eu tenho que botar minha energia, aqui sim, porque aqui é meu, me pertence, reflete na minha vida. Então é a mesma questão. Você se conhecer, você saber como você lida com as situações e aquilo que dá ou não para manter na tua vida. Uhum. Você encontrou uma forma de manter-se na rede social, mas sem se afetar mais. Focando apenas a partir do trabalho, porque é nisso que você precisa. Então você parou de fugir daquilo que você evitava em si mesmo e começou a aceitar. Aceitar que lhe afetava as notícias, aceitar que os vídeos que você postava, às vezes com suas opiniões, já não fazem mais sentido para você. Nenhum. Entende? Então, nesse momento, o André prefere assim. Então, ele valida a emoção dele, ele valida a forma como tudo que ele passou não fazia sentido e agora ele exerce esse poder, essa acolhida das emoções.
Não vale a pena eu perder meu sono por causa de uma discussão por futebol na rede social com pessoas que eu nem conheço. Eu prefiro dormir bem e discutir com os de casa sobre o que ganhou, o que não ganhou. Exatamente. E ainda tem os que têm os seus políticos de estimação, que eu cansei disso aí, né? Eu não tenho nenhuma vontade, não sou ávido. Meu posicionamento político, pelo meu discurso, as pessoas já sabem. Mas, no entanto, eu não vou mais numa urna eletrônica votar em ninguém. Desde 2022. Aliás, 2022 foi o último ano que eu fui numa urna eletrônica votar. O último ano, não vou mais. Esse ano eu paguei R$ 3,51. Eu pagava 351 para não ir. E eu paguei R$ 3,50. Tá barato, viu, TSE? Pode aumentar aí que a gente paga. Tá barato. E para mim foi a melhor coisa do mundo. Não vou no ano que vem. Não, eu tô logo dizendo aqui, os candidatos aqui, me esqueçam. Não falem comigo, tá? Não me assediem. Eu não me vendo por dinheiro, tá? Então, vocês procuram lavar de roupa e vão fazer o que vocês são eleitos e são pagos e bem pagos para fazer. Com o meu voto, vocês não farão. Eu não voto mais em ninguém. Mas isso é um posicionamento meu. Eu não quero que ninguém pense igual a mim. Eu não sou candidato a nada, como eu já disse, né? Não tenho nenhum interesse nisso. E eu percebi isso, sabe, Jane, que as pessoas, conheci muita gente cebosa, né, que olhava a tua rede social para saber como é que você está. O recado aqui aos haters é que vocês não vão saber como é que eu estou, a não ser que eu diga como é que eu estou. Pelas minhas redes sociais, vocês jamais saberão como é que eu estou. Só vou dizer uma coisa, eu vou muito bem, obrigado. Sob todos os pontos de vista, todos os dias eu vou muito bem, obrigado. Com a sua torcida ou sem ela, né? Queria lhe perguntar, como diferenciar empatia de identificação e por que confundir as duas pode nos levar ao esgotamento emocional? Foi o que a gente começou, né, falando que quando você quer pegar a dor do outro para si. Empatia é você acolher a dor do outro, é você perceber que dentro do contexto dele ele tá sofrendo. Então chegar para aqui, André, quebrei a unha, tô triste demais. Hoje, né, uma unha vai crescer. André, você não sabe. Tem 3 anos que eu tô tentando. E agora ela quebrou. Aí é outra coisa. Então aí você vai dizer, eita, Jane, sinto muito por isso. Isso é empatia. Identificação é você pegar a dor do outro pra si. Aí tem os competidores de plantão, né? Você chega pra dizer, eita, André, hoje eu cheguei aqui, tô com uma dor de cabeça. Ah, isso é besteira. Eu passei, foi 1 semana com dor de cabeça. Né? Ou então dizer, eu cheguei pra você e comentei que tô com dor de cabeça e você já chega ali pro Marcão, eita, que eu tô com dor de cabeça, já me disse que tava, mas eu tô aqui. Ou alguns casos tipo de família. Tem uma historinha que eu acho muito boa, de uma moça que foi conversar, né, com um psicólogo, que não fui eu, e ela chegou dizendo, olha, eu tô muito triste porque minha mãe perdeu a visão. E assim, eu não durmo pensando na minha mãe, eu não faço mais nada assim, olha, tô com dificuldade no meu casamento. E aí o psicólogo, tá, e como é que tá a tua mãe? Ah, minha mãe tá ótima. Ó, a minha mãe sai com as amigas dela pra caminhar. Não enxerga nada, mas vai pro cinema. Não perde um final de semana no forró lá dos artesãos. Então a pessoa se identificou tanto com a dor do outro que ela pegou a dor pra ela enquanto a outra tá vivendo. Uhum. Entende? Então a empatia é você acolher do outro dentro do que ele traz pra você. Entendendo que ele pode sim chorar porque perdeu uma unha, porque só ele sabe o quanto demorou para crescer aquela unha. Ou o quanto ele investiu para ter a unha de gel, por exemplo. Então a gente não pode desmerecer. A gente tem que compreender. E puxar pra gente, poxa, o outro tá vivendo, tá curtindo e tu aqui deixou de fazer tudo pensando no que a sua mãe não pode fazer mais porque não tá enxergando. É verdade. Quando alguém não nos acolhe em um momento difícil, Jane, isso sempre significa falta de empatia ou pode haver outros fatores emocionais por trás? Nós temos que ter empatia com essa pessoa. Justamente por reconhecer que ela não se autorizou a sentir. Justamente por perceber que a nossa educação, principalmente da gente para trás, não se permitia sentir. Foi ensinada a controlar as emoções e não a validar as emoções. Então, eu tenho vários pacientes que reclamam porque não se sentem compreendidos pelo esposo,
pelos pais. E aí eu pergunto, você acredita que seu pai teve a oportunidade de ver a emoção como você está vendo? Ele teve a oportunidade de chorar e dizer, olha, me dê um abraço que hoje eu não estou bem. Ele aprendeu que ele tem que ser forte, que ele tem que ser o esteio da casa. Então, como é que ele vai chegar para você e dizer, chore, meu filho, pode chorar? Se ninguém nunca disse isso para ele. Ele vai repetir aquilo que ele aprendeu, por mais que ele entenda que você tem motivos para chorar. Uhum. Então, a gente precisa ter empatia com essas pessoas. Reconhecer que quem diz que quem está com depressão tem frescura é porque não tem conhecimento, é uma pessoa ignorante. Ah, tá com depressão, mas eu vi no restaurante almoçando com os amigos. Tá lutando. Porque você na depressão sair de casa, sair do isolamento, você tá numa luta muito grande. Sim. E as pessoas que mais sofrem com depressão não são apenas as que estão isoladas, não. São aquelas que estão rindo nos cantos e dentro quebrado. Perfeito. Perfeita colocação. Um abraço aqui para meu amigo Ronaldo, técnico de relógio lá na Vila do Grilo. Boa tarde, querido. Obrigado pela audiência. Jane, quando alguém... Ou melhor, qual é o papel do perdão a si e aos outros nesse processo de aprender a acolher com mais leveza e humanidade? Perdão foi uma das coisas mais... uma das lições mais difíceis de eu aprender, né? Porque eu acreditava que perdão era a gente receber de volta. É a gente trazer de volta para a vida. E até me chamou a atenção uma vez aqui com você. Não que você de Fábio Melo. Mas eu aprendi com você aqui no programa que você disse assim, olha, eu perdoei, mas eu tirei a chave de acesso da minha vida. Perfeito. E aí eu comecei a evoluir com essa tua frase, né? Rapaz... Mas perdoar, a gente precisa dar outra chance, outra oportunidade. Opa, peraí, não. Então, perdoar é a gente soltar. A gente reconhecer que o outro não tem como dar aquilo que a gente espera mais dele. Então, a gente acolhe a limitação do outro, né? E diz, olha, eu perdoo você, eu libero você dos compromissos que você tem comigo, das expectativas que eu criei com você e eu sigo em frente. Quando você faz isso, você está... se libertando daquela relação frustrada, daquela conquista que não saiu como você esperava, daquela perda. O que é diferente, por exemplo, de você reconciliar. Reconciliar, sim, é você dar a oportunidade para o outro de tentar novamente. E ele pode acertar ou errar com você. Se você faz isso consciente, ótimo. Se você não faz, você vai sofrer novamente. É verdade. Tem um vídeo, né, que eu comentei com você sobre isso. Eu estou tentando encontrá-lo aqui, porque apesar de não poder rodar, mas a gente pode colocar o áudio, que é o que me interessa aqui desse vídeo. Ele diz assim, esse cara que colocou assim, perdão eu dou, acesso não, perdão concedido, acesso negado. Eu não tenho obrigação de trazer de volta para a minha vida as pessoas que me magoaram. Perdoado está, mas o acesso está negado. Eu estou procurando aqui a fala, Marco Aurélio, para ver se a gente consegue colocar aqui. É muito interessante esse vídeo do que esse cara fala, e eu estou tentando encontrá-lo aqui no meio dos 4.000 e alguma... Estou brincando aqui, não tem 4.000 vídeos aqui não, mas tem uma pancada de vídeos aqui, que é muito interessante essa fala, porque as pessoas têm a ideia, a percepção de que perdoar é você trazer de volta. E o padre Fábio de Melo, uma vez aqui, eu já falei, a gente já colocou aqui no ar, que ele falou isso. Olha, gente, perdão não é você trazer não, de volta não, você perdoa. Ah, encontrei. Vou soltar aqui o áudio, Marco Aurélio. Vou colocar aqui no microfone mesmo. Vamos lá. Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. E aos que me feriram, eu não lhes dou acesso, lhes dou perdão. Perdoado está. Perdão dado, acesso negado. Eu não tenho obrigação de ser amigo de quem me feriu. Ah, mas Jesus chamou Judas de amigo. É Jesus, eu não sou Jesus. Paulo diz que algum tipo de gente, e João também disse, você nem recebe na sua casa, nem saúda. Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. Tá feito aí. Tá feita aí
Perdão dado, acesso negado. E eu acho que o mais importante é a gente diferenciar do perdão da reconciliação. Porque a gente quer associar, né, o perdão a trazer de volta. Não, gente, perdão é soltar. É realmente você liberar o outro das obrigações que ele tinha com você. Ou das suas expectativas com relação ao outro. Então, por isso que a gente também escuta muito que perdoar salva mais a gente do que o outro. Eu não preciso chegar para você e dizer: André, eu perdoo você por tudo que você me fez. Pode ser feito isso? Pode. Mas se eu fizer isso para mim, de reconhecer, eu não tenho mais expectativas com relação a André. Então, eu estou soltando, eu estou me libertando dessa relação que não está sendo sadia para mim. Reconciliar é outra opção. Eu posso te dar outra chance de você fazer diferente ou não. Mas reconciliação não é perdão e vice-versa. Perfeito. Conversei com a psicóloga Jane Lino. Tá? Você vai poder segui-la aí no Instagram, @JaneLinoPsi, tudo junto. Tá? Vai aparecer aí na sua tela. Jane, contato para... ainda tem vaga na agenda? Como é que tá? Contato para que as pessoas possam fazer psicoterapia com você, se encontrar, melhorar essa questão do acolher a si e depois aos outros. Qual é o contato, por favor? 9? Vamos pra colinha, viu? Bora pra colinha. Pode falar comigo pelo WhatsApp, né? Pelo 98169-3688. 98169 3688. 3688. Você Isso. anota aí. Ou então segue a Jane, que vai ter lá também o link no Instagram, tá? @JaneLinoPsi. Obrigado, Jane. Até a próxima. Obrigada também, André. Bacana. Amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. O tema você vai aí no Saúde em Foco com André Peps no Instagram, que a gente vai colocar na tela. Logo mais ao final da tarde você vai saber o tema da entrevista de amanhã, tá bom? Obrigado a todos pela sua audiência. E amanhã, se Deus permitir, a gente volta às 13 horas aqui em ponto. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio